Sabe aquela sensação de que a vida de vez em quando nos testa? Pois é, a gente passa anos construindo tudo, né? Uma carreira, um relacionamento, aquela imagem de quem a gente acredita que deveria ser. Mas e aí? O que acontece quando tudo isso, essas estruturas que parecem definir quem somos, começa a desmoronar? Essa é uma pergunta bem profunda, que convida a gente a olhar para além das aparências. Pensa comigo, se a gente soltasse tudo que é terreno, família, trabalho, até mesmo os nossos sonhos, o que é que realmente sobraria no centro de tudo? Certo? Então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o que sobra, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que é que estão segurando com tanta força, sabe? Vamos investigar um pouco como a sociedade define o que é felicidade e o peso que isso tudo pode acabar criando na vida da gente. Desde criança, a gente aprende essa lição, não é mesmo? A de que felicidade é sinônimo de acúmulo. Dizem pra gente que ser feliz é o resultado direto do quanto a gente consegue juntar ao longo da vida. E aí pronto, a gente entra numa corrida sem fim, sempre querendo mais e mais. E aqui a gente viu um contraste, que é fundamental. De um lado, tem o mundo do fazer e do ter. São as conquistas, os títulos, os bens, as viagens, tudo aquilo que é externo, que muda, que pode ser ganho ou perdido. E do outro lado, o mundo do ser. Aquela consciência silenciosa que simplesmente existe, apenas observando tudo passar. E é aí que está o grande paradoxo, né? Quanto mais a gente tenta segurar, mais a gente sente medo de perder. O esforço para manter o controle, para agarrar com força as nossas conquistas, é exatamente isso que alimenta o medo. A prisão, no fundo, não está nas coisas em si, mas no nosso apego a elas. E é aqui que a alma começa a sufocar. É o que acontece quando a gente acredita que somos o que temos. Quando a nossa identidade se mistura de um jeito com a profissão, com os bens, com os relacionamentos. Qualquer ameaça a essas coisas vira uma ameaça a quem a gente é. E aí a gente fica sem ar, sem espaço para simplesmente existir. E então, o que acontece quando esse processo de soltar começa? É fundamental entender que não se trata de uma derrota, de jeito nenhum, mas sim de uma profunda mudança de perspectiva. Vamos ver o que essa jornada revela. É muito importante entender isso aqui. Soltar não significa desistir ou abandonar a jornada. Pelo contrário, é um ato de inteligência, de confiança. É parar de lutar contra a correnteza e, em vez disso, aprender a navegar com o fluxo natural da vida. A perda, nesse sentido, pode ser vista não como um castigo, mas como uma baita oportunidade, uma chance de se redescobrir, de ver o que realmente fica quando aquelas muletas externas, nas quais a gente tanto se apoia, são retiradas. E isso nos leva a uma reflexão e tanto. Quando os identificadores que usamos para nos apresentar para o mundo desaparecem, o cargo, a rotina, o relacionamento, quem é a pessoa que fica? O que forma a nossa identidade para além de todos esses rótulos? A primeira resposta pode ser meio desconfortável. O silêncio, o vazio. Mas é preciso entender que esse vazio não é um fim. Ele é, na verdade, a terra fértil, o espaço necessário para que algo novo e mais autêntico possa finalmente brotar. Agora sim, chegamos ao coração da nossa questão. Depois de soltar o peso do mundo terreno, o que é essa essência que se revela? Vamos descobrir o que é eterno por baixo de tudo aquilo que é passageiro. É um processo de redescoberta, de se lembrar de algo que sempre esteve ali, sabe? Deixar ir o que é temporário permite que o nosso foco se volte para aquilo que é permanente, aquilo que não muda, não importa o que aconteça do lado de fora. O que sobra não é algo que se constrói, mas algo que se revela. A consciência que observa, a paz que não depende de fatores externos, o amor como um estado de ser e a simples e poderosa presença no momento. Essa metáfora aqui é perfeita. A vida, com suas conquistas e perdas, é o palco. As pessoas, os lugares, os empregos são os cenários que mudam o tempo todo. Mas a essência, o verdadeiro eu, é essa consciência que assiste a peça inteira se desenrolar, sempre ali, imóvel e constante. E essa é a grande libertação. A percepção de que aquela busca sem fim por validação externa era desnecessária. A simples existência, o ato de ser, já é completo e suficiente. A corrida acaba. Vamos concluir então entendendo como essa descoberta se traduz numa nova forma de viver, uma forma de liberdade e de integridade. Largar o controle não é um ato de medo ou de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de amor próprio e de confiança no fluxo da vida. É uma demonstração de fé na própria capacidade de seguir em frente. E com essa nova consciência,
a pergunta fundamental da vida começa a mudar. O foco deixa de ser o acúmulo, deixa de ser a busca por algo lá fora e se torna uma investigação interna. Uma pergunta que nos leva direto para o nosso núcleo, para aquilo que não se abala. É uma mudança de buscar segurança no que é instável para encontrar força naquilo que é permanente. E assim, a gente fecha o ciclo. O que sobra quando tudo cai não é uma versão diminuída da gente, mas a nossa forma mais pura, uma essência completa em si mesma, profundamente ancorada no presente e finalmente livre.